perdi os meus alinhadores, né? Perdi um alinhador, e agora, doutora, o que eu faço? Essa, infelizmente, é uma mensagem que acontece razoavelmente sempre aqui no consultório, né? Todos os dentistas que tratam dentes com alinhadores, uma hora ou outra vão ter pacientes que perdem os alinhadores, né? E se esse é o seu caso, por isso você tá aqui no vídeo, você perdeu algum alinhador, primeira coisa que eu quero te falar é que você precisa imediatamente avisar o dentista responsável pelo seu alinhador. E aí, o dentista, ele vai ter que decidir, né, se ele vai pedir um alinhador de reposição desse seu que você perdeu, ou se ele vai passar pro próximo alinhador, né? Como que o dentista decide isso? Para você entender. Os tratamentos, eles são baseados em uma sequência de alinhadores, certo? Quanto mais complexo é seu caso, quanto mais dentes precisa movimentar, mais alinhadores você vai ter. E o inverso também, né? Quando você tem poucos alinhadores, você tem menos movimentação. Só que tem um detalhe nessas duas, nesses dois contrapontos que eu te falei. Por quê? Quanto mais alinhador você tem, significa também que mais diluído está o movimento. E muito provavelmente mais sequenciado está o movimento. Então, normalmente, quem tem acima de 20, 26 alinhadores e perde um, normalmente, é mais fácil do dentista pedir para você evoluir para o próximo alinhador. Porque é um movimento que ele tá mais diluído nos alinhadores, tá? Já os casos onde são poucos alinhadores, são 7 alinhadores, 14 alinhadores, por exemplo, os movimentos estão acontecendo muito provavelmente todos simultaneamente. Então, como é pouco alinhador, a falta de um faz um estrago maior, né? Ele impacta mais no tratamento. E aí, provavelmente, o dentista pode pedir a reposição desse alinhador. Varia, né? Não é uma ciência exata, cada dentista, cada tratamento, ele é único e exige um planejamento único também, uma conduta frente a essas intercorrências que seja realmente ali compatível com o caso, tá? Mas de maneira geral, é dessa forma que os ortodontistas pensam ali na hora de repor ou não o alinhador, tá? O que não pode acontecer é você não contar para o dentista que perdeu e você, por conta, evoluir para o próximo alinhador, tá? Isso não pode acontecer. O dentista, ele tem que saber que perdeu e ele que decide, né? O responsável do tratamento que vai decidir se você vai para frente para o próximo ou se vai repor esse alinhador, tá? Óbvio que a reposição do alinhador, ela vai gerar um custo, porque a fábrica cobra do dentista esse alinhador de reposição, né? E demora também uns dias para o alinhador chegar lá da Costa Rica, se for o tratamento Invisalign, se for um tratamento nacional, talvez seja mais rápido. Ele demora um pouquinho para chegar, para colocar na boca, mas quem vai decidir isso, né? Quem obrigatoriamente tem que decidir isso, tem que ser o especialista, tá joia? Por que você não pode sozinho evoluir para o próximo alinhador? Sabe por quê? Porque se faltar algum movimento, né? Chegou lá no final, terminou o tratamento, tá no último alinhador. O especialista vai olhar e vai ver se aconteceu aquilo que foi planejado. Se tiver faltando algum movimento, ele vai ter uma decisão, né? Se ele vai fazer mais força naquele dente ou não, se ele vai movimentar dentes adjacentes, os dentes ao lado, o antagonista, né? Se ele vai fazer algum outro tipo de movimento naquele dente. Então, se você esconde essa informação do dentista, o que ele vai pensar, né? O que nós ortodontistas vamos pensar? Que o movimento que a gente escolheu não deu certo. Então, talvez a gente faça uma outra prescrição para esse movimento, né? E toda ação tem uma reação, né? Então, às vezes, a gente pode prescrever uma coisa pensando que não aconteceu, que o dente não respondeu, quando na verdade o dente nem recebeu aquela força, né? Então, isso pode ter um efeito colateral, por exemplo. Então, por isso que essa informação não pode ser escondida do dentista, tá? A hora que perdeu, avisa, eu tenho certeza que o dentista vai definir, né? O ortodontista define qual vai ser a melhor tática, pedir um novo ou ir para o próximo alinhador. O que não pode é esconder da gente, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida. E, por favor, né, dá um like se você gostou, deixa um comentário. Isso é importante para a gente continuar aqui difundindo informação. Tá joia? Eu sou a doutora Inajara, sou especialista em ortodontia e sempre trago informações aqui sobre o mundo dos alinhadores para você.